A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do projeto Bela Infância, com o juiz de direito Douglas Lima. Doutor Douglas, muito boa tarde. É um privilégio tê-lo aqui conosco no programa Direito no Ar da Rádio Timbira, que é uma parceria da Associação dos Magistrados do Maranhão com a própria emissora e com o Instituto Mérito. A gente sempre pergunta, doutor Douglas, antes de entrar no tema propriamente dito, para conhecer um pouquinho do pessoal do entrevistado, né? Até para que a sua história de vida, que certamente é muito bonita, interessante, ela possa servir de exemplo para outras pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Então, assim, doutor Douglas, por que a carreira da magistratura e qual é a receita do bolo? Como é que faz para se tornar um juiz de direito, se é que tenha uma receita, né? Então, boa tarde, primeiramente, Heraldo, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, né, que nos assistem do programa Direito no Ar, da Rádio Timbira. Primeiramente, gostaria de destacar a minha gratidão por estar aqui hoje, neste espaço, podendo falar um pouco do projeto Bela Infância e também da magistratura, dessa carreira tão adorada que eu abracei e faço dela, de fato, uma vocação, uma missão. Heraldo, eu sou maranhense, nascido na cidade de Anajatuba, uma cidade próxima aqui em São Luís, talvez você conheça. Vim a São Luís para estudar na fase ali do ensino médio, e logo quando ingressei na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Maranhão, eu passei no concurso público, que foi para o Tribunal de Justiça, como servidor do Tribunal de Justiça, para o cargo de técnico judiciário. E lá, eu conhecendo o funcionamento da justiça, tendo contato com magistrados, com desembargadores, eu despertei, na verdade, essa vocação para essa missão, que é ser magistrado. Eu prestei o concurso, após 9 anos como servidor no Tribunal de Justiça, e desde 2015 estou exercendo essa função pelas comarcas aí do interior do nosso estado. Bom, doutor Douglas, 2 perguntas que decorrem dessa sua primeira fala. O fato do senhor vir do interior, infelizmente não conheço Anajatuba, viu, doutor? Conheço a cidade, claro, é bem falada, é bem conhecida, mas eu pessoalmente ainda não tive o privilégio de ir até lá. Tá, lhe agradeço muito. Vamos marcar para irmos juntos, inclusive para o senhor me ciceronear lá. Então, assim, o fato do senhor vir do interior para estudar na capital, imagino que isso tenha sido um pequeno obstáculo. Por outro lado, ter sido aprovado no concurso para o Tribunal de Justiça tenha sido uma facilidade para chegar a juiz. Ou não? Essas 2 observações são desnecessárias. São muito importantes as observações, e eu acrescento mais uma, que é o fato de os meus pais serem professores, né? Então, inclusive foram meus professores no ensino fundamental. Então, a nossa educação em casa, os nossos valores em casa foram todos voltados para a nossa formação educacional. Então, eles sempre nos colocaram isso, né? Para dar valor ao estudo, ao crescimento pessoal, que era o único bem que eles poderiam, de fato, nos deixar. E realmente isso aconteceu. Então,
Eu vim, na época, eu prestei o seletivo para o Cefet, até então, que hoje é o IFMA, passei nesse seletivo, fiz o ensino médio, foi assim um momento de muita crise pessoal, porque imagina, né, eu vim para cá com 15 anos de idade, no auge da adolescência, tive que distanciar de todos aqueles amigos que a gente tinha, da vida no interior, que é uma vida que tem um ritmo diferente da vida na capital. Vim morar com os meus irmãos, viemos todos juntos para São Luís. Então, assim, foi toda uma fase difícil de adaptação, mas logo naquele ambiente escolar, as novas amizades, né, o crescimento pessoal e estudantil também me fez, de fato, crescer na vida, né, e depois, já no Tribunal de Justiça, eu pude crescer também nas diversos cargos, diversas funções, pelo conhecimento, pela capacitação, pelos cursos que eu ia realizando. Então, eu digo que a educação é, de fato, o único caminho acertado para o crescimento do homem. Não só a educação formal, mas, sobretudo, a educação dos valores. Maravilha. Bom, então agora vamos começar a tratar do tema do programa de hoje, Dr. Douglas Lima. O que seria exatamente esse projeto Bela Infância? Então, Heraldo, ao ser promovido para a comarca de Balsas, eu fui lotado, designado para assumir as atribuições da 4ª Vara, que é uma vara que tem a competência criminal. Dentre as competências criminais, a análise, o processamento e o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Até então, analisando a dinâmica dos processos que eu encontrei na vara, pendentes ali de solução, eu me deparei com um número bem assustador de casos envolvendo o abuso e a exploração sexual de crianças. Crimes, muitas vezes, a maior parte, de 90%, de estupro de vulneráveis, ou seja, de crianças com menor de 14 anos, conforme a lei, que é um crime praticamente hediondo, no sentido das punições, do agravamento da pena e das consequências jurídicas. Então, a partir dessa constatação, reunido ali com o promotor de justiça, que também é muito sensível à causa, o doutor Tiago Carvalho, nós tivemos então uma ideia de congregar a sociedade, chamar a responsabilidade social, de modo que nós pudéssemos também atuar na prevenção a esse tipo de crime. Porque a denúncia já formulada, o enfrentamento, a tramitação do processo, nós iríamos dar conta de fazer. Mas, como a quantidade era muito grande, nós percebemos que havia algum problema ou havia algumas dificuldades na própria rede que falhou antes dessa criança ter sido abusada, desse adolescente ter sido violentado, para que, de fato, o crime pudesse acontecer. Então, esse foi o nosso start para que nós pudéssemos, então, começar a desenvolver esse projeto Bela Infância. Doutor Douglas, o senhor diria que toda violência, claro, ela é absurda, ela é chocante, ela incomoda, ela é grave, mas se a gente pudesse escalonar as violências em níveis de gravidade, o senhor diria que a violência mais grave que pode acontecer, mais incômoda, mais sensível, é quando praticada contra crianças e adolescentes? Sem dúvida, Heraldo. Eu digo muito que é uma violência que ela não causa danos somente ao corpo, né? Mas causa danos também à mente, ao psicológico, ao emocional. Essa é um tipo de violência que mata sonhos, porque uma criança e adolescente violentada, dificilmente, Heraldo, ela vai conseguir ter uma vida adulta equilibrada, uma vida adulta saudável. E é muito difícil esse processo de reinserção social, de convívio social. Às vezes, lá na frente, ela vai tender a reproduzir um conhecimento também, um comportamento, violento, mais uma vez, ou um comportamento de agressividade, ou ainda um comportamento de isolamento social, chegando ali à depressão e até mesmo a casos como suicídio. Então, de fato, é um crime muito hediondo, é um crime que merece a nossa atenção e, sobretudo, merece que nós coloquemos todas as nossas capacidades nessa questão da prevenção, nesse enfrentamento de um crime tão terrível. Essa sua colocação, doutor Douglas, me fez lembrar aqui que na ficção a gente observa em séries, em filmes, que quase sempre os psicopatas eles tiveram algum tipo de violência ou de abuso na infância, naquele momento de formação da personalidade, que vai ali de 0 a 6 anos. O senhor já teve a oportunidade de constatar isso na prática também, doutor Douglas? Ou isso é só ficção mesmo? Na prática, isso é perfeitamente constatável. Quando você vai interrogar
por exemplo, réus em processos são abusadores, aqueles réus que realmente confessam a prática ali, que assumem aquele crime. Na verdade, quando você vai perquirir a vida pregressa dele, você vê que lá atrás ele realmente passou também por... Alguns, né, passaram por essa fase também de serem violentados, e à época mais distante não tinha nenhuma possibilidade de ajuda, não puderam recorrer, porque é um crime que acontece muito na alcova, ou seja, dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar. Isso que é mais perigoso. Muitas vezes, Heraldo, a gente se depara com crianças e adolescentes que rompem esse silêncio, e geralmente eles procuram um espaço do ambiente escolar, ou procuram um espaço de uma madrinha, de alguém que eles tenham confiança ali no ambiente social, e eles chegam a nos dizer assim, olha, na minha casa isso acontece, isso é frequente, mas eu não posso, eu disse, procurei ali a minha mãe, eu procurei ali a minha tia, e ela mandou eu ficar calada, mandou eu ficar em silêncio, né? Por isso que um dos nossos lemas é rompa o silêncio, não se cale, denuncie, porque de fato a gente percebe que ainda há uma conivência muito grande, muitas vezes levado por questões até mesmo de provimento material, às vezes aquele violentador que é muitas vezes um padrasto, um tio, um avô, até mesmo um pai, ele é o provedor daquela casa, daquela família. E aí a estrutura familiar diz assim, olha, não vamos denunciar porque ele vai ser preso e nós vamos passar necessidade. E geralmente são famílias ali que têm uma grande quantidade de filhos. Então, uma realidade assim, Heraldo, muito complexa, que nós temos que abordar com muito cuidado, e não há outro caminho a não ser realmente essa conscientização e o reforço nas ações de denúncia e a justiça sendo aplicada de uma maneira muito mais firme. Agora, doutor Douglas, o senhor pôde observar também aí pelas suas atuações nas comarcas, em que já foi nomeado como juiz, que no interior isso seria culturalmente relativizado, aceito até, de certa forma, esse tipo de violência e de abuso? Isso. Inclusive, Heraldo, eu tive um caso, numa outra comarca que eu exerci atividade, que um pai ele chegou a verbalizar isso em audiência, reconhecendo a ocorrência do fato do crime, mas não reconhecendo de fato que aquilo para ele não era um crime. E ele dizia assim, que ele não ia criar filha para os outros. Então, assim, de uma brutalidade, de uma questão mesmo cultural. E o que eu percebo é o seguinte, que nas regiões do Maranhão, eu já estive na região da Baixada Maranhense, agora eu estou na região do Sul do Maranhão, então é muito comum esse tipo de fala, é muito comum essa conivência familiar desse tipo de crime, por isso que também é muito difícil, inclusive, nós chegarmos à punição. Por quê? Porque a prova que nós vamos produzir no caso desse é uma prova, evidentemente, testemunhal, é a criança que vai chegar lá, o adolescente que vai romper aquela fase de silêncio e vai dizer o que aconteceu. Por isso que a gente tem todo o tratamento adequado para isso, ou seja, essa criança, esse adolescente, ele não é ouvido, por exemplo, Heraldo, numa sala comum, com a presença do juiz, com o promotor, com o advogado, causando ali certo constrangimento à menina ou ao menino, mas ele é ouvido na presença de um psicólogo, assistente social, em uma sala reservada, que nós chamamos de uma sala de escuta especializada, e aí o juiz, promotor e defensor ficam numa outra sala, nós falamos através de um ponto eletrônico, a facilitadora escuta aquela pergunta, transforma aquela pergunta numa linguagem acessível à criança e naquele diálogo ela insere aquela formulação, aquele questionamento. Então nós temos todo um cuidado, toda uma proteção de fato com essa vítima que deseja romper o silêncio, que deseja denunciar, para que nós não a revitimizemos e também para que a justiça seja de fato efetiva. Bom, e para isso então, doutor Douglas, é preciso toda uma equipe de auxiliares preparada para isso, como o senhor já mencionou, e os próprios magistrados, promotores, também precisam estar preparados para esse tipo de processo, que me parece ser, então, um processo mais trabalhoso, mais demorado, mais complexo do que seria um processo criminal de um crime comum, digamos assim. Perfeitamente, Heraldo. É um processo mais demorado, porque ele requer, na maior parte das vezes, uma produção antecipada de prova, que é a colheita desse depoimento dessa vítima, criança ou adolescente,
e depois é que vai ter, de fato, uma instrução criminal. Então, nós precisamos não só da atuação ali jurídica do juiz, do promotor, do advogado, mas, sobretudo, de uma atuação com sensibilidade, porque é um público específico, é uma linguagem específica e é uma celeridade que nós precisamos imprimir nos nossos atos. Daí, esse projeto Bela Infância, onde nós visamos também fortalecer a rede de proteção, como você falou. Ninguém trabalha sozinho. Então, eu preciso do Conselho Tutelar, eu preciso de um CREAS fortalecido, eu preciso da Polícia Militar fortalecida, da Polícia Civil, das instituições de acolhimento de crianças, como a Casa Abrigo, enfim, de toda uma rede protetiva para que a criança não só seja ali, digamos assim, um objeto do processo criminal, ela não seja apenas a vítima no processo, mas ela tenha um acompanhamento adequado, psicológico, social, que a gente consiga retirá-lo, por exemplo, de uma situação de vulnerabilidade econômica como essa, que quando o agressor, por exemplo, que é pai ou padrasto, é preso, e aquela família fica vulnerável. Então, é uma rede que precisa trabalhar de maneira articulada, e esse projeto Bela Infância, graças a Deus, nós estamos conseguindo dar grandes passos rumo a essa cooperação em rede. Bom, de certa forma, então, aí o senhor já colocou quem são os participantes do projeto, mas o senhor poderia detalhar um pouco mais, doutor Douglas, inclusive dizer como é que o senhor teve essa ideia de criar esse projeto? Sim, perfeitamente. Então, os participantes deste projeto são exatamente as instituições públicas e também associações da comunidade, organismos da sociedade civil. Por quê? Porque nós queremos trabalhar uma rede de cooperação na proteção, mas também no enfrentamento da violência sexual. Então, nós não queremos apenas fomentar uma organização de instituições públicas, mas queremos também que a sociedade participe conosco. Então, nós estamos envolvendo, por exemplo, a imprensa na divulgação dos canais de denúncia, na explicitação de o que é a caracterização de um abuso sexual, explicando à comunidade, aqueles que nos assistem os canais. De fato, nós estamos querendo passar ali uma credibilidade de que a pessoa que denuncia a criança, adolescente, ela vai ter um tratamento adequado. Então, esse nosso start, esse nosso início, foi exatamente a partir dessa constatação da grande quantidade de crimes praticados contra criança e adolescente e exatamente da deficiência que até então nós tínhamos nessa rede de não acolher bem essa vítima ou de não encaminhar bem esses casos para que chegasse lá na ponta, que é a justiça, no sentido do processamento e do julgamento dos casos. Então, muitas vezes a criança, o adolescente, a mãe, o pai ia lá, fazia um boletim de ocorrência, por exemplo, na delegacia, e aquele caso não tinha um andamento. Por quê? Porque faltava, às vezes, uma perícia médico-legal do ICRIM, do IML, para constatar a violência, por exemplo, física, faltava uma perícia psicológica. Então, com essa articulação em rede, que é o objetivo do projeto, inclusive nós já assinamos um protocolo de intenções, que foi uma carta compromisso gerada a partir de discussões com esses agentes públicos. Nós temos mais de 10 signatários desse processo, todos assinando e todos colocando ali, Heraldo, no papel, quais são as suas responsabilidades, de modo que nós possamos, então, não somente acompanhar, quanto também cobrar efetividade em relação à proteção desse público vulnerável. Doutor Douglas, a gente percebe, ao longo das nossas entrevistas aqui no Direito no Ar, com os magistrados, que o magistrado de hoje é muito diferente do magistrado do passado, né? Meu pai, por exemplo, foi magistrado e era uma outra realidade, não só em termos de acesso à informação, tecnologia e tal, mas em termos de postura mesmo. Em que sentido? O magistrado do passado, a preocupação dele era resolver a lide, era julgar o processo, resolver aquele caso concreto e partir para outro caso, porque havia, e como ainda há, dezenas, centenas, às vezes milhares de casos. Hoje a gente percebe que os magistrados eles têm também que ser gestor da sua unidade, né? Porque lhes são cobradas várias tarefas administrativas, metas, e relatórios estatísticos, etc., mas também a gente percebe que os magistrados estão indo além disso, além de ser gestor e juiz, eles também estão procurando ter uma visão de prevenção, né? Em vez de eu resolver o problema, por que não evitar que o problema chegue até mim? Essa minha leitura está equivocada, doutor Douglas? De modo algum, Heraldo. Então, é uma leitura extremamente perfeita e já demonstra aí o quão conhecedor você é do Poder Judiciário. De fato, nos é exigido muitas metas, muitos cumprimentos, além dos nossos deveres públicos, privados, que nós temos que dar conta, o julgamento dos processos, que é a nossa função primeira,
Mas, sobretudo, Heraldo, o Poder Judiciário é um garantidor dos direitos fundamentais, é o grande protetor ali dos direitos do cidadão. Então, para isso, nós não temos que apenas julgar os conflitos quando eles já estão ali judicializados, nós temos que preveni-los. Então, se o magistrado tem um olhar voltado para o social, voltado para a comunidade onde ele está inserido, e com isso ele consegue desenvolver ações, planejar atitudes, fomentar, induzir de fato aquelas políticas públicas para que funcionem bem, com certeza, inclusive, o trabalho jurisdicional ele vai ser pelo menos diminuído. Nós vamos ter, digamos assim, menos demandas judicializadas porque a rede de prevenção funcionou bem. Então, o magistrado hoje ele não pode ser somente aquele magistrado do gabinete, aquele que fica lá, portas fechadas, produzindo sentença ou decisão judicial. Ele deve fazê-lo porque é a sua função primeira, mas, sobretudo, ele tem que ter um olhar voltado para a sociedade, voltado para ouvir as dores da comunidade. Muito bem, doutor Douglas Lima, nós estamos conversando aqui sobre o projeto Bela Infância. Na prática, doutor Douglas, como é executado esse projeto? Vamos pegar aqui um caso, uma situação concreta, do começo ao fim, que etapas, que tarefas, que envolvimentos a gente tem ao longo desse procedimento? Pronto, então o projeto já foi lançado, já está em execução. A primeira etapa do projeto foi exatamente reunir, congregar essa rede de proteção, definir o papel de cada um deles nesse enfrentamento à violência sexual infantil. Isso foi feito. Foi construído, Heraldo, um documento chamado Protocolo de Atenção Integrada às Vítimas de Crimes Sexuais, as crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. Esse documento, para você ter ideia, é um documento inovador aqui no estado do Maranhão. É a primeira comarca, a comarca de Balsas, que realiza esse documento, que consegue construir esse documento a nível local. É uma exigência de uma lei de 2017, que trouxe para o Poder Judiciário a necessidade de ouvirmos essas vítimas em depoimento especial, e ela colocou que os organismos públicos e o Poder Judiciário deveriam estabelecer fluxos adequados para ouvir crianças e adolescentes e para que essa rede funcionasse a nível de prevenção. Então, a comarca de Balsas foi a primeira comarca do estado do Maranhão a desenvolver, a construir esse documento. Esse documento foi assinado em sessão pública, aprovado por decreto municipal e também numa solenidade já realizada na comarca, com a presença do desembargador Castro, que é o presidente da Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça, e a partir disso nós vamos agora entrar na fase de execução desse projeto. Então, como é que vai se dar a execução desse projeto? Esse projeto nós vamos atender dois públicos, digamos assim, distintos. O primeiro público é o público-alvo da atenção, que são as próprias crianças e adolescentes. Então, nós vamos buscar e visitar espaços onde existem crianças e adolescentes, como, por exemplo, as escolas, ou as praças, os centros de atenção, de acolhimento à criança e adolescente, e através de uma linguagem simplificada, utilizando-se de cartilhas e de gibis informativos, vamos passar para eles o que é o abuso sexual, como identificar esse abuso, o que é abuso, o que não é abuso, como é que a criança pode denunciar e, de fato, passar a essa criança e adolescente segurança de que ela denunciando, ela vai ser amparada por essa rede de proteção que já está firmada e consolidada para que a gente chegue até o final. E, por outro lado, também, nós vamos visitar um outro público-alvo, que são os pais e os responsáveis. E aí nós vamos começar esse trabalho exatamente buscando aquelas comunidades que estão mais afastadas. Então, existe todo um cronograma traçado, por exemplo, de reuniões de trabalho, de palestras que vão ser dadas nas comunidades do Sertão de Balsas. Nós vamos lá na Associação de Moradores, nós vamos reunir os pais, as mães e os responsáveis, aqueles que cuidam de fato das crianças, e nós vamos explicar para eles que isso é um crime, que isso está previsto na lei, nós vamos dizer quais são as penas que são enfrentadas, nós vamos dizer também como que eles podem identificar na criança, por exemplo, um sinal de violação sexual, quais os comportamentos que a criança ali apresenta, e claro, não vai apenas o juiz, vai juízes, vão promotores, vão advogados, vão defensores públicos, vão psicólogos, vão assistentes sociais. Nós somos, Heraldo, uma rede muito coesa e muito completa para que essa informação ela seja disseminada o mais rápido possível em todas as regiões da comarca. Que maravilha, o projeto ele encanta, viu, doutor Douglas? E aí eu já imagino que, pelo pioneirismo e pela importância do projeto, ele vai acabar se generalizando para o Poder Judiciário maranhense. Já deve haver estudos nesse sentido, ou não?
Com certeza. Nós, inclusive, fomos visitados já pela Coordenadoria da Infância e Adolescência, né? Infância e Juventude, perdão, do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Castro. Ele já conheceu um pouco do projeto, já viu como é que é a execução desse projeto, e a intenção é exatamente replicar esse modelo de construção dessa metodologia, de construção desse protocolo de atendimento para as outras comarcas e também para os outros colegas juízes que queiram exercitar a liderança nessa rede de proteção. Porque o Poder Judiciário ele não pode ficar afastado da defesa de um público tão vulnerável como são as crianças e adolescentes, a exemplo, por exemplo, do combate à violência doméstica contra a mulher. Então, são temas que nós não podemos ficar afastados, não podemos ficar à parte, não somente porque nós vamos julgar esses casos, mas também porque é um dever e é uma responsabilidade social muito grande. Perfeito. Doutor Douglas, infelizmente não dá para a gente mostrar aqui todos os aspectos da cartilha que foi construída, inclusive para permitir a percepção desses sinais de violência contra crianças e tal. Mas eu acho que o senhor poderia dar uma noção, ainda que pequena, para os nossos teleouvintes, de que sinais seriam esses e também, se possível, como que poderiam ter acesso a esses materiais, a cartilha, enfim. Pronto, então nós vamos colocar esse material no hot site do Tribunal de Justiça, no site da Coordenadoria da Infância. É um projeto que ele é institucional, que está comunicado ao Tribunal de Justiça formalmente, e a cartilha, ela traz exatamente esses comportamentos de isolamento, comportamento da criança, geralmente as crianças são agitadas, gostam de brincar, gostam de estar ali, de fato, socializando. Então, quando a criança, por exemplo, está mais reclusa, quando ela não quer falar, ela deixa de se alimentar, ela fica evitando, por exemplo, contatos físicos, não deixa que a mãe ou a pessoa que cuida dela veja ela, por exemplo, nua, ela tem vergonha das suas partes íntimas, ela começa a desenvolver um sentimento de culpa, porque a criança ela não entende que ela não é culpada daquele ato de violação, porque o agressor, muitas vezes, ele está perto, ele continua perto, e ele ameaça o tempo todo, olha, você não vai contar nada, senão eu vou te matar, ou senão eu vou matar a tua mãe, senão eu vou ficar preso, senão vai faltar comida aqui em casa. Então, muitas crianças, por exemplo, Heraldo, na hora da escuta do depoimento especial, elas contam tudo o que aconteceu, e é terrível um depoimento especial desse, assim, é uma das coisas que pessoalmente mais me choca na magistratura, assim como juiz, né, de ouvir um depoimento desse, porque a criança ela não tem aquela noção, assim, ela não esconde nada, né, Heraldo? Então ela conta tudo, nos detalhes e tudo, né, e a gente fica assim, chocado como o ser humano consegue ser perverso, como o ser humano consegue ser cruel. E algumas crianças, elas relatam, contam o que acontece, e elas falam o seguinte, na hora da fala, na hora do depoimento, elas dizem assim, mas ele vai ficar preso? Eu não quero que ele fique preso. E aí a gente pergunta, mas pergunte a ela por que não quer que ele fique preso. Aí a criança reproduz alguma fala que com certeza ouviu em casa. Porque se ele ficar preso, a gente vai passar necessidade em casa. Porque se ele ficar preso, a mamãe não trabalha. Então você vê que é uma realidade muito complexa. E fizemos, por ocasião do lançamento do projeto Bela Infância, Heraldo, um concurso de redação. Era um concurso de redação para abordar como as crianças e adolescentes viam, né, na comarca de Balsas, o combate à violência sexual. As violências, né, contra as crianças, que nós colocamos de uma maneira mais geral. E aí, em uma das redações, ao invés da gente ter um relato falando alguma questão desse combate, nós tivemos uma denúncia. Uma criança se sentiu à vontade e na redação que ela colocou, que ela escreveu, ela fez uma denúncia dizendo as situações que ela estava sendo violentada e como estava acontecendo isso, quem era o abusador e etc. Quer dizer, bastou que ela tivesse confiança na nossa atuação, ou seja, foi passado lá na escola, olha, essa redação aí, ela vai ser entregue para o juiz vai ver a tua redação, vai corrigir, vai escolher as melhores. Então, ela sentiu a confiança e ela colocou todos os detalhes desse crime. Nós já encaminhamos isso ao Conselho Tutelar, já foi documentado, já está tramitando esse processo, mas para você ver o quanto isso ainda é escondido, o quanto isso ainda é velado e o quanto a gente precisa falar desse tema,
para que a gente estimule não só a denúncia, mas, sobretudo, para que a gente previna esse fato e a criança também, de uma certa forma, possa se defender do abusador. Bom, o tema é muito interessante, mas é também muito pesado, né? Então, para a gente terminar, porque a gente está chegando ao final do nosso horário, doutor Douglas, para a gente terminar de uma maneira mais leve, uma boa notícia é que esse projeto, Bela Infância, ele está concorrendo a uma premiação dentro da Associação dos Magistrados, e aí eu lhe pergunto também se há a sua projeção no sentido de apresentá-lo também ao CNJ. Ah, com certeza. Eu pretendo apresentá-lo na categoria Boas Práticas do CNJ. Eu já recebi o prêmio Medalha Madalena Cerejo no ano de 2018, pela execução de um outro projeto também, que é um projeto chamado Justiça Itinerante, que eu realizei na comarca de Cururupu. Era um projeto onde a gente percorria as ilhas da comarca num barco, levando a atividade jurisdicional e de assistência social também, aquelas comunidades que eram ribeirinhas. E agora, retomando também uma nova concorrência e levando esse projeto Bela Infância, que apesar de tratar de um tema muito delicado e realmente, às vezes, que mexe, né, um pouco com o nosso emocional, mas é um tema extremamente importante, Heraldo, para que a gente garanta a integridade física das nossas crianças, para que o nosso futuro e o nosso presente seja resguardado. Então, é uma alegria concorrer a esse prêmio, com práticas de outros magistrados também, que são excelentes projetos. Então, nós temos um diferencial, Heraldo, que é exatamente a qualidade dos projetos que são colocados. São todos magistrados e magistradas muito comprometidos, que estão ali para fazer a diferença. Não querem ser apenas juízes e juízas de gabinete, mas querem estar ali junto com a comunidade para levar as ações, levar o enfrentamento daqueles casos, das atuações que são lhe submetidas, para que nós possamos, de fato, mudar a realidade que nos cerca. Curiosamente, o senhor usou uma expressão que eu ia usar para finalizar agora a sua entrevista, dizer, olha, a gente agradece a participação do doutor Douglas Lima, magistrado lá na comarca de Balsas, certamente um juiz que faz a diferença, não só nos processos que julga, mas vai além disso. A gente abre espaço, então, doutor Douglas, para suas considerações finais. É só demonstrar, Heraldo, e declarar aqui o meu agradecimento ao convite, primeiro formulado pelo programa Direito no Ar, da Rádio Timbira, agradecer aqui a sua condução, a entrevista, agradecer também a Associação dos Magistrados, do qual eu faço parte, e dizer que o nosso Poder Judiciário do Estado do Maranhão está sempre de portas abertas ao cidadão, para que nós possamos sempre ali estar juntos com o cidadão, resolvendo não só aquelas demandas, aqueles processos que são colocados, mas também garantindo os direitos. Então, eu, como magistrado, continuo lá em Balsas também, à disposição dos meus jurisdicionados, o qual eu mando aqui um grande abraço. Maravilha. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu à sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. Infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego,
ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos mais um programa Link CNJ, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de assédio judicial, ou assédio processual, como dizem também. É o exercício litigante do direito de defesa para protelar o fim de julgamentos e retardar a responsabilização por crimes, ou ainda o excesso de ajuizamento de ações sobre um mesmo fato ou contra uma mesma pessoa em diferentes partes do país para inviabilizar a defesa do acusado. Uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2019, representou um marco no enfrentamento ao assédio judicial. A ação envolvia uma disputa de terras e, segundo a ministra Nancy Andrighi, uma das partes fez mau uso do direito, abusou de medidas de defesa de forma sucessiva e repetitiva com propósito doloso. E esse comportamento de algumas partes e advogados está previsto no Código de Processo Penal. No artigo 80 do CPC, há uma descrição do que seria uma litigância de má-fé. Então, aquele que altera, por exemplo, a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir um objetivo ilegal, usa de recursos com um intuito protelatório, provoca incidentes infundados, né? Opõe uma resistência injustificada ao andamento do processo. Mas vejam que são todas situações que vão depender de uma avaliação fática, né? E pode realmente acontecer essa situação que você se refere, né? Quer dizer, o advogado que está usando dos recursos cabíveis para a defesa do seu cliente e na avaliação de um juiz, ele considerar que ocorre um assédio processual. Há uma linha divisória que a gente precisa olhar com muita cautela. O experiente jornalista Luiz Nassif, conhecido nacionalmente, afirma que é vítima de assédio judicial por parte de políticos e outras pessoas poderosas. Ele diz que a tentativa de instrumentalizar a justiça sempre existiu, mas ganhou força neste século. Eu acho que teve dois aspectos aí que bagunçaram, digamos, os critérios aí do judiciário, né? Um é esse negócio das novas mídias, que entraram já há 15 anos aí, mas que trouxeram um novo padrão de análise, né? E o segundo ponto foi a polarização política aí da última década, que impactou fortemente as decisões, né?
Então, o que acontece hoje, eu não tenho mais noção do que é correto ou não é correto em condenações. Luiz Nassif afirma que o assédio contra jornalistas é um atentado à liberdade de expressão. As armas usadas pela parte de má-fé são sempre as mesmas. Uma é impetrar dezenas de ações exatamente iguais em diferentes partes do país para sufocar o profissional financeiramente e tumultuar a sua vida. A outra estratégia é pedir indenizações altíssimas, algumas vezes concedidas. A disparidade de força que você tem entre uma empresa organizada, com seu departamento jurídico, e uma empresa pequena em internet é muito grande. Ou seja, uma multa de 30, 40 mil reais pode ser tirada de letra aí por uma Globo, por uma Folha, por um Estadão. Para uma pequena empresa, o capital de giro dela, metade do capital de giro dela. Então, digamos, essa falta de proporcionalidade também é um outro fator. E fora a questão do tempo, a questão do custo, o custo-tempo e o custo advogado. Né? Eu acho que o grande desafio que o CNJ vai ter, e a Justiça vai ter nos próximos anos, é trazer de volta, é disciplinar, é trazer critérios mínimos, objetivos, né? E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Fernando Riedel Lacerda, advogado, doutor em Direito e professor da Escola Paulista de Direito. Converso também com Thaís Gasparian, advogada, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, além de integrante da Comissão Especial de Liberdade de Expressão do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Thaís. Eu queria que você nos ajudasse a entender exatamente o conceito de assédio judicial. Como é que ele se traduz? O assédio judicial é um mau uso do direito de petição, do direito de ação. A pessoa usando uma prerrogativa, o direito dela, que é o direito de peticionar, ela desborda desse exercício regular desse direito para um exercício abusivo, tentando, então, prejudicar, constranger, inibir ou calar uma manifestação ou uma informação. Fernando, eu gostaria de te ouvir também sobre a caracterização do assédio judicial. O que a Thaís colocou de uma forma muito precisa é quando há um desvirtuamento, né? Quando esse processo não é usado para aplicar a lei ao caso concreto, para resolver um conflito, e sim como uma arma, o próprio processo utilizado como uma arma para causar um prejuízo a alguém, isso é um grande mal. Isso é o desvirtuamento da própria ideia ali do que é a justiça, de fazer a justiça no caso concreto. E, Thaís, como é que se identifica o assédio judicial? Como é que se caracteriza? Ele ocorre quando uma pessoa ou uma causa, não precisa ser só uma pessoa, mas pode ser uma causa de meio ambiente, ambiental, uma causa, uma disputa de terras, alguma causa, ela se torna alvo de um grande número de processos, como se essa causa ou a pessoa estivesse sendo objeto de um ataque de mísseis. Então, de repente, num curto espaço de tempo, a pessoa recebe diversos processos, diversas intimações para processo, ela está sendo processada por outras pessoas, por uma orquestração, ela está sendo processada por diversos. Então, de repente, em um mês, ela recebe 100 processos, 50 processos, entendeu? Então, a gente percebe isso, é facilmente identificado por essa quantidade enorme de processos que a pessoa começa a sofrer. Fernando, e qual é o limite? Qual é a diferença entre uma defesa aguerrida e o assédio judicial? A gente pode pensar num exemplo no âmbito de um comentarista esportivo. Né? Um comentarista fala mal de um time de futebol. Fala, esse time não tem história, esse time determinado só chegou onde chegou por conta de ter sido privilegiado. Faz um comentário, né? No limite, ele não é liberdade de expressão, né? Faz um comentário apreciando a situação concreta ali. Eis que diversos torcedores, dezenas, centenas de torcedores, começam a ajuizar ações contra esse comentarista, espalhados aí por todos os estados da federação, né? Se valendo ali, né, como eu disse, mecanismos que visam privilegiar o acesso à justiça, como, por exemplo, no juizado especial, o autor, até um limite de 20 salários mínimos, ele não precisa pagar as custas. Então, ele entra com a ação, de graça, né? Ele não precisa de advogado. Então, ele pega lá, organiza-se aí, torcida organizada, vários modelos e entra-se com essas ações.
Então, essas ações que vão se espalhando, né, numa ação claramente aí orquestrada por uma torcida organizada que visa perseguir esse jornalista, o objetivo, veja, eu acho que aí é o ponto, né? O objetivo dessas ações não é buscar a indenização, porque é uma pretensão furada. As partes ali, elas não vão ter sucesso ao final do processo, né? Mas qual que é o objetivo? O objetivo é causar transtorno pelo processo. Aquele que está sendo objeto, aquele que está recebendo esses mísseis, como a Thaís bem colocou, tendo que constituir advogado, tendo que ir fazer audiência, tendo que apresentar a defesa nessas dezenas, às vezes centenas de processos. Então, acho que a distinção básica é essa. O que se busca num assédio processual, num assédio judicial, não é a pretensão no processo, e sim causar esse transtorno, causar esse tumulto, causar esse desgaste àquela parte que está sendo provocada justamente com a obrigação de se desincumbir desses ônus processuais, de constituir advogado, participar de audiência, oferecer defesa em centenas, dezenas de processos. Thaís, você faz parte da Comissão Especial da Liberdade de Expressão da OAB, do Conselho Federal da OAB, e lida lá com casos semelhantes. Me parece que esses casos têm sido mais frequentes e especialmente na área política. Como é que vocês têm tratado esse assunto no Conselho Federal da Ordem? Olha, a Ordem dos Advogados está extremamente preocupada com isso, porque, e não só a Ordem dos Advogados, o Judiciário está extremamente preocupado com isso, o Poder Judiciário, os magistrados estão muito preocupados com isso, porque, como eu falei, aparentemente você tem um processo como outro qualquer, mas por baixo dessa aparência tem uma intenção, esconde-se uma intenção verdadeira daquele que processou, daqueles que processaram, que é a intimidação do réu. Então, é um mau uso, isso atrapalha a justiça enormemente, porque atravanca mais processos ainda, atravanca o processo, é um mau uso do Poder Judiciário, uma instrumentalização do Poder Judiciário. Então, não apenas os advogados estão preocupados com isso, não apenas a Ordem dos Advogados do Brasil está preocupada com isso, mas o Judiciário está preocupado com isso. E diversos setores da economia estão muito preocupados com isso. Não é só na área política, muitas vezes também na área, como eu falei, na área do meio ambiente, você tem esse mau uso do direito de ação, mau uso do processo, na área da liberdade de expressão, quando se procura, então, calar no jornalista, como o Fernando falou, como deu um exemplo, do jornalista esportivo. Então, alguns jornalistas podem ser atacados como ambientalistas, como pessoas que fazem uma crítica a algum político, algum tema de ordem política. A Ordem dos Advogados do Brasil está tentando, primeiro, divulgar o que acontece, para as pessoas prestarem atenção quando acontece, sensibilizar o Poder Judiciário, porque essas ações elas precisam ser extintas. O assédio, na medida em que a pessoa pode até ganhar todos os processos, o réu, né, que recebeu esses ataques de mísseis, pode até ganhar todos os processos, mas até ele ganhar esse processo, ele passou 1 ano, 2 anos administrando esses processos, contratando advogado, tendo que comparecer à audiência, gastando dinheiro com isso. Então, fora que o Poder Judiciário fica completamente transtornado, mais 100 processos, 200 processos, quando o objetivo não é aquele que está aparente, é um objetivo que está por trás disso daí. Então, é uma preocupação de todos, a gente tem tentado resolver isso, ou eventualmente com um plano, um projeto de lei. Então, já existe projeto de lei no Legislativo que procura regular essa situação, inibir, né, para que não aconteça mais isso, e também, ou então, existe também uma DIN da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, também está pretendendo entrar com uma medida perto do Supremo Tribunal Federal para tentar regular isso, para reunir os processos, ou então para que os processos sejam extintos logo quando se verifica, quando se identifica esse ataque judicial. O primeiro passo, como a Thaís colocou, a gente precisa ter um tratamento legislativo para essa matéria, precisa ser disciplinado, né? Provavelmente o caminho mais correto seria reunir essas ações no foro, no domicílio do réu,
Aí, então, com dezenas, centenas de ações, beleza, junta tudo, vamos julgar conjuntamente no meu domicílio. Né? Aí eu vou oferecer uma defesa única, porque a causa é uma só, né? É fracionado em diversas peças desse quebra-cabeça, mas o ataque é um só. Então, precisamos pensar em mecanismos aí, disciplinar isso legislativamente, para que pelo menos se reúnam esses processos e se extinguam o que tiver que extinguir e se julgue o que tiver que julgar. E, aproveitando um precedente do STJ, até recente, falando sobre assédio processual, assédio judicial, que se busque indenizar aqueles que estão sendo alvo desse tipo de ação. Né? Então, acho que a reunião dos processos, julgamento conjunto e indenização contra esse assédio judicial é um belo caminho que a gente tem pela frente, um belo desafio que a gente tem para encarar. Thaís, o Fernando falou em indenização para os réus vítimas de assédio judicial. Essas pessoas que são protagonistas do assédio judicial podem ser punidas como? Elas devem ser punidas. Atualmente, a única punição que elas têm sofrido, eventualmente, é a condenação em litigância de má-fé, que é um instituto que já existe no Código de Processo, já existe a litigância de má-fé, então é fácil essa condenação se demonstrar que a pessoa não estava perseguindo aquele objetivo, estava entrando com aquela ação só por um capricho ou para inibir o outro, então existe essa litigância de má-fé, essa condenação em litigância de má-fé, que, no entanto, não satisfaz a questão. Porque se a pessoa que sofre esse assédio é alvo de diversas ações, a litigância de má-fé em cada um deles acaba não surtindo tanto efeito para ela em termos de ser reembolsado o que gastou ou de ser indenizada para aquele mal que ela sofreu, aquela angústia que ela sofreu quando recebeu aqueles 100 processos, 50 processos, 80. Tem gente que recebe 150 processos, né? Eu conheço pessoas, eu já advoguei para casos assim, e muitas vezes aquele que recebe as ações fica completamente transtornado, porque a vida para a pessoa se organizar, porque você imagina, são 100 e tantas audiências, tem que apresentar defesa em todos os casos, tem que se organizar para comparecer a essas audiências, ou comparecer fisicamente, ou agora a gente está tendo essa oportunidade de poder ser tudo online, mas mesmo assim a pessoa tem que estar lá, tem que comparecer à audiência, tem que estar presente, então é um gasto, eu conheço uma jornalista, a Elvira Lobato, posso citar o nome dela, é minha cliente, ela era repórter e ela parou de exercer a profissão dela, ela falou, não quero mais isso. Então, acaba sendo muito eficaz do que tem de prejudicial o assédio judicial, é muito ruim. Então, as formas que tem, por enquanto, é litigância de má-fé, condenação em litigância de má-fé, que não cumpre todas as suas finalidades, mas estamos tendo agora, começando a ver nova iniciativa para que tenha uma condenação maior daquele que se usa do processo indevidamente. Estamos tentando achar uma saída para isso. Fernando, ambos, tanto você quanto a Thaís, falaram da necessidade de um projeto de lei que normatize melhor a questão. E no âmbito do CNJ, caberia alguma ação imediata? Eu também posso falar do caso também, porque da mesma forma que a Thaís, são casos públicos, né? Eu sou advogado do João Paulo Cuenca e ele está sendo vítima, nesse momento, desse assédio. São mais de 150 processos espalhados por todos os estados da federação, exceto São Paulo, que é onde ele mora. Então, a gente vê, né, nos casos dele está muito claro, os autores utilizaram modelos de ação, inclusive com XXX, eles esqueceram de substituir o XXX em algumas delas. Então, são dezenas de modelos, mas são padrões que se repetem. Fica claro ali que foi uma ação orquestrada. O desafio é a gente, uma vez identificado quem está por trás dessa ação orquestrada, buscar a devida reparação desse autor oculto. Né? E acho que a gente pode avançar, é uma construção, como eu falei aqui, legislativa, a Thaís colocou, já há projetos de lei, há iniciativas, mas também é uma questão jurisprudencial. Como que a gente tem, com o material legislativo que a gente tem, o que a gente pode fazer? E eu concordo com a Thaís, a litigância de má-fé, ela não satisfaz,
Porque a litigância de má-fé é pensada para um outro contexto. Por isso que eu comecei aqui o nosso papo falando do que é o processo, né? O processo como procedimento, série de atos logicamente concatenados para uma finalidade e como relação jurídica processual que se forma em contraditório entre as partes e o magistrado. A litigância de má-fé é um desvio no procedimento, é um mau uso do procedimento. Então, a relação é legítima, o processo é legítimo, mas há um abuso em algum dos atos processuais, seja do direito de recorrer, na demora ali, mas é um abuso numa relação legítima. O que a gente vê no assédio processual ou assédio judicial, como quer que se chame, é que a relação é desvirtuada. O próprio processo já nasce viciado, né? Então, a litigância de má-fé não atende plenamente, não consegue satisfazer a resolução de um conflito que está para além disso. O próprio processo nasce viciado. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça pode pensar e deve chamar a audiência pública, deve refletir sobre mecanismos jurisprudenciais que a gente tem à mão hoje para resolver esses conflitos. Eu agradeço mais uma vez a participação de Thaís Gasparian, advogada, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também integrante da Comissão Especial da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da OAB. Agradeço ainda a Fernando Rideu Lacerda, advogado, doutor em Direito e professor da Escola Paulista de Direito. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.